Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando de estar aqui na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome dEle. Agradeço a Deus também pelo ministério, pela família que aqui está, pela direção que o Senhor colocou na mão aqui do pastor, da tua esposa, tua família, tuas filhas. Agradeço essa oportunidade, mas antes de estar aqui também fazendo essa mensagem, neste terceiro elo que o Senhor preparou para nós hoje, nessa sexta-feira, que nós sabemos que quando nós estamos aqui adorando, quando nós estamos glorificando, muitas pessoas estão lá fazendo obra, fazendo coisas erradas, apresentando para destruir famílias. Mas nós estamos aqui glorificando para abençoar famílias, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa abrir a visão, para que Deus possa jogar por terra aquilo que foi lançado, que Deus esta noite venha fazer aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, porque o que Deus faz em uma hora, em um segundo, nós jamais em uma vida inteira conseguimos fazer, para a glória dele, amém? Em nome de Jesus. Glórias e palmas que louvam o nome do Senhor e agradece o nome dele, amém? Glória a Deus. Saudar a igreja capaz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Alegre estou aqui, irmãos, mesmo diante de várias adversidades, mas eu creio que cada propósito de Deus é diferente do nosso pensamento. Acontecem coisas, Deus abençoe. Amém? Acontece coisas em nossas vidas, irmãos, que nós não entendemos, mas não é para nós entender, é para glorificar o nome de Deus. Amém, irmãos? Já tenho vários dias acontecido algumas coisas aí comigo, mas Deus está no controle. A batida que me deram também em um bairro, mas Deus me deu condições. Eu cheguei com o carro até em casa, até hoje. Agora o carro estava numa fase difícil porque tinha lançado um amortecedor. A batida foi muito forte, amassou o ferro de proteção. Mas o inimigo queria entristecer, mas Deus deu condições para ele arrumou. E eu estou trabalhando com o carro para a honra e glória do Senhor. Hoje o carro foi lugar outro defeito, mas para a honra e glória do Senhor. Né? Deus enviou pessoas boas no meu caminho, me ajudou. Graças a Deus, o carro está funcionando novamente. O carro tinha perdido o freio comigo lá no bairro Lacuna. Eu estava ali próximo do Lacuna e levar uma cliente no Pindorama. A cliente perguntou, mas você parou? Eu estava tão perto. Eu falei, não, é porque geralmente eu gosto de inspecionar algo do carro, porque Deus é comigo também, com todos, com aquele que busca Ele. Mas, na verdade, eu tenho que dar uma revisão. Às vezes eu tenho que parar, dar uma olhada. Só ela me perdoa aí, mas está tudo no controle de Deus. Como é que eu ia falar com a mulher que o carro estava sem freio? Estava com pouco freio, eu pisava até no fundo do pedal ainda. Mas a minha maior segurança estava lá em cima, porque eu falei, Deus, põe a mão. Assim, da mesma forma que eu trouxe meu carro uma vez lá do centro do Gutierrez até na minha casa, que o ponteiro estava lá embaixo, quase chegando no vermelho, porque a minha ventoinha não estava arrumando. Ele fez o ponteiro voltar até não estabelecer a temperatura do motor. Então eu falei com ele, eu sei que assim como o Senhor foi com Mesaque, Sadraque e Abednego, eu sei que o Senhor é comigo, Senhor. Na jornada aqueles homens entraram. Eles acharam que ele ia morrer, mas o Senhor colocou a mão e ele estabilizou a temperatura. E aqueles homens nada, nem um fogo os atingiram, porque o Senhor foi comigo. Assim o Senhor vai ser com esse carro também, assim o Senhor fez comigo para mostrar que no meio do caminho, quando chegou na hora da lagoa, o ponteiro foi voltando assim, ó, sozinho. Para a glória de Deus, irmãos. Eu só não gravei, irmão, porque eu estava dirigindo, mas o ponteiro voltou porque eu vi. Porque eu estou aqui para testificar e glorificar o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. E assim que eu tenho feito até hoje comigo. Várias coisas têm acontecido, mas o Senhor tem que colocar na mão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quanto testemunho para glorificar o nome de Deus, porque é para edificar o nome, glorificar o nome de Deus e edificar a frente de muitas pessoas. Porque Ele faz maravilhas, irmãos. Nós estamos servindo em verdade e o Senhor é conosco. Porque Ele fala que Ele vai ser por nós. Ele fala, porque é Isaías 43:13, e até mesmo antes ali, eu lembro que eu estava numa igreja, numa época, e o Senhor tinha falado comigo, nessa passagem, que se eu permanecesse firme e fiel, que Ele seria comigo. Mas se eu passasse também, aí Ele não seria comigo. Ou seja, nós sabemos que nós temos esse Deus maravilhoso. Esse Deus é poderoso.
E ele falava assim comigo: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia por Seba e por ti. E quando foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. O que ele deu aos povos pela nossa alma? Jesus Cristo foi lá e morreu. O sangue de Cristo foi derramado na cruz. Ele deu o próprio Filho dele unigênito por nós. Assim ele falaste comigo há um tempo atrás. Ele deste uma menina para me entregar esse versículo. E eu comecei a ler. E esse aqui, irmãos, eu leio para glorificar o nome de Deus. Assim ele é conosco também, todos que estamos aqui buscando o Senhor. Se nós temos sinceridade com Deus, Ele também tem sinceridade com nós. Então Deus é sincero, Deus é reto, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Deus não mente, Deus é verdade. Ele fala que eu sou verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Eu falei isso aqui, irmãos, porque eu fico muito feliz, porque eu tenho visto cada coisa que Deus tem feito na minha vida. E se eu for parar para pensar, falar, meu Deus do céu, misericórdia. Não é fácil não, né? Mas glória a Deus. Sem muito delongas, vou passar aqui, vou ler aqui a palavra do Senhor, amém? Gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor em Marcos 5, 21, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Marcos 5, 21, amém? Amém. Hoje é o terceiro elo, irmãos. David, Éfata, Abate. Que é quando Jesus orou para um que tinha a língua presa. Ele era mudo e era surdo. Deus abriu a audição e o fez ele falar, para a glória de Deus. Éfata, Abate. É a palavra de cura, irmãos. Porque Jesus, ele cura. Em todo momento ele está nos curando. Está libertando aquilo que o inimigo quer lançar, mas Deus quebra e joga por terra. Em nome de Jesus. E aqui vai dizer assim, essa palavra é muito conhecida, mas eu creio que esta noite o Senhor vai me tomar para a graça e a misericórdia dele, porque a palavra dele, ela sempre, ela muda, ela renova, ela inova. A palavra dele é maravilhosa, irmãos. Amém? A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. A palavra fala assim, e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. No 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, o prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, ou seja, está prostrada. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia a uma grande multidão, que o apertava, ou seja, o oprimia, a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Ou seja, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior.
ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou na sua vestimenta. Amém? Somente até aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Pai, eu recebo, meu Pai, esta noite, eu peço ao Senhor, Pai, que não seja mais eu, mas o Senhor, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor falasse que eu abrisse a boca, que o Senhor colocaria a palavra, e creio eu, Pai. O Senhor vai colocar palavras, meu Pai, para que venha edificar, meu Pai, aqui a tua igreja. Para que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas venhamos sair cheio da tua presença. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui é maravilhosa, sabe por quê? Eu estava meditando nela. 21, versículo 43. Amém. Irmãos, quando nós vamos ver, se nós prestar atenção, Daniel fez um propósito de 21 dias e foi respondido no último dia. O Senhor, Ele faz tudo, Ele trabalha na nossa vida. Nós podemos reparar, às vezes em 7 dias, às vezes no 21, às vezes no 12, às vezes no 9. As coisas de Deus é tudo no tempo, na hora e no momento dele. Então, aqui vai dizer que estava passando Jesus, né? Outra vez um barco para o outro lado. Mas não diz também qual lugar que era. Ou seja, Jesus estava voltando, Jesus estava fazendo a obra, Jesus estava sempre indo visitar algumas aldeias, algumas cidades. Porque ele ia curando, ele ia pregando, ele ia ensinando as pessoas. Ou seja, ele ia discipulando. Porque Jesus, ele discipulava, ele tinha discípulos que andavam com ele. Então, sempre ia 3 pessoas com ele, que no qual vai dizer que é Pedro, Tiago e João. Esses 3 andavam com Jesus, fazendo a obra de Deus. Outros mais também tinha, mas Jesus gostava muito de andar com eles, porque sabia que eles eram diferentes. Eles criam com eles ali, caminhando, e ao mesmo tempo eles iam aprendendo o que Jesus estava fazendo. Mas aqui vai dizer no começo da filha de Jairo. E Jairo aqui na Bíblia vai dizer que era um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele era um homem que andava na frente de um exército, que ele caminhava, ele levava ali um exército junto com ele. E ele era o quê? O chefe. Creio eu, ele era o chefe. Porque é como se fosse uma empresa, colocasse o quê? Um supervisor para ficar de frente, para tomar conta de uma equipe, de um grupo, de uma linha de frente. Então ele era o chefe, ele guiava aquele povo, porque ele já tinha habilidade, ele foi treinado para aquilo. Deus levantou ele ali para o rei, para ajudar o rei ali de frente à batalha, porque às vezes aquelas pessoas, aqueles reis, tinham que batalhar, tinham que lutar para poder guerrear. Quando Deus permitia, ele levantava para poder adquirir outras terras. Às vezes Deus queria abençoar com outras terras e Deus levantava aquele exército para guerrear contra o outro exército. É o exército inimigo, vinha para guerrear contra o exército de Deus, mas o exército de Deus ele sempre ganha. Porque aonde tem Deus, tem poder, aonde tem Deus, tem milagre. Aonde tem Deus, ninguém perde batalha. Onde Deus está, irmãos, ninguém perde batalha, não. E naquele momento que vai dizer que eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo e prostrou-se diante dos seus pés. Então, na verdade, a Bíblia está dizendo que aquele homem, ele já sabia e conhecia Jesus pelo nome, e ele foi direto na onde? Na fonte. Ele foi direto e falou: não, eu vou direto de Jesus, porque me falaram que a minha filha está meio moribundo, minha filha não está bem, ele estava no trabalho, mas ele ficou sabendo, porque chegou até ele. Porque naquela época, irmãos, qualquer coisa que acontecia,
ia chegando, pessoas iam comentando um para o outro, e ali chegava até o ouvido da pessoa. Ou seja, vai lá, fala com fulano, rapidão chegava até aquela pessoa. E ele ficou preocupado porque ele tinha um filho, e todos nós que sabemos que nós também temos filhos, e nós sabemos que quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, o nosso coração fica triste, o nosso coração se aperta, nós começamos a sentir na pele a dor que aquela criança está passando. Nós começamos a pensar: papai, o Senhor trouxe esta filha para mim, o Senhor me deu esta filha de presente, esses filhos de presente, papai, o que eu vou fazer com esta criança? Porque o Senhor é o dono da vida. Nós sabemos que nós estamos servindo um Deus que tem poder para dar e tirar a vida. Então ele sabia que aquele Jesus Cristo, ele poderia tocar, e ela poderia ser curada, e ela poderia ter o quê? A esperança de viver. Por isso ele já falou no começo aqui, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que saia e viva. Então ele já o quê? Lançou uma palavra profética. Ele já lançou uma palavra de vida, uma palavra de certeza. Ele não lançou palavra de dúvida em momento algum. Ele tinha certeza que ele estava no caminho certo, no lugar certo, e que Jesus ia fazer algo com a vida dele. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, naquele andar, naquele carruagem, naquele andar, que já estava ali, com aquela fé, crendo que ele já ia na casa dele, vai dizer que uma certa mulher, é uma mulher que já havia 12 anos, que ela viu uma enfermidade sobre a vida dela. E era uma enfermidade de um fluxo de sangue. Ela tinha algo nela, irmãos, que aquela mulher, ao longo do tempo, na Bíblia vai dizer que essas pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, ela não podia andar junto às pessoas. Elas eram isoladas. Era igual os leprosos. Os leprosos não podiam ficar no meio do povo, porque aquela lepra pegava. Então eles eram separados, eles ficavam isolados em uma parte, eles não podiam ter contato com as pessoas. Então essa mulher, ela vinha já há 12 anos, mas ela vinha fazendo certos tratamentos com médicos. Mas a Bíblia vai dizer que ela veio gastando as suas economias com os médicos, e gastando, e nada acontecia. E aí, naquele momento, já vendo aquela situação, aquela multidão seguindo, mas eu creio, irmãos, que aquela mulher, quando ela ficou sabendo de Jesus, ele ia estar passando naquela cidade. E aquela mulher já começou a ficar preocupada, porque a Bíblia vai dizer e vai relatar que havia muito tempo que ela vinha tentando e não conseguia. Ou seja, a certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, ou seja, e foi gastando tudo quanto ela tinha. Ela gastou muitas e muitas economias. A Bíblia vai relatar que vai chegar uma hora que ela fala assim: olha, e gastou muito e tinha padecido, ou seja, e nada aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela estava indo a pior, porque aquela enfermidade dela não curava, nenhum médico achava cura. E pelo que eu entendi da palavra, pelo que eu creio, pelo que eu entendi, que aquela mulher, sugiro eu que aqueles médicos estavam aproveitando daquela mulher. Porque naquela época ela pagava bem para que eles pudessem achar um problema e dar um medicamento para ela ser curada. E com isso, nós sabemos, irmãos, que até hoje também existe isso. Que tem pessoas que, ao invés de ajudar, ela quer só sugar, ela quer só ganhar, ela só quer para ela. Ela não tem interesse em ajudar e ver aquela pessoa bem, ela só tem interesse em olhar e falar assim: cuidado. Ela só quer ganhar. Ou seja, ela só quer aproveitar, às vezes, da bondade do coração daquela pessoa, às vezes daquela fragilidade daquela pessoa, naquele momento que aquela pessoa poderia estar ajudando, ou em oração,
estendendo a mão, ou fazendo o melhor para ela. Em vez de ela estar fazendo uma boa plantação, ela está fazendo o quê? Uma péssima plantação. Porque ela está extorquindo, ela está aproveitando da deficiência daquela pessoa. Só que ao mesmo tempo, ela não pensa que amanhã ela possa precisar de alguém. Ela acha que o dinheiro vai suprir tudo. Mas nós entendemos que aquela mulher tinha dinheiro. Mas o dinheiro adiantou alguma coisa? O dinheiro não adiantou nada. Porque nós sabemos que nós podemos adquirir muitas e muitas coisas nessa terra. Nós podemos adquirir, Deus pode deixar que nós permanecemos, que nós progredimos, que nós prosperamos e adquirimos muitos bens. Mas nós sabemos também que nós não vamos levar nem os bens dessa terra. E tudo aquilo que nós adquirimos aqui terreno vai ficar. Nós vamos levar é o quê? A presença de Deus, a salvação. Porque um caixão, até hoje eu nunca vi falar que um caixão tem gaveta para carregar as coisas. Todo mundo, do rico ao que não é, do mais rico ao menor, todos quando morrem, é levado ao mesmo lugar. O caixão é do mesmo tamanho, não é maior e nem menor, de acordo com a estatura das pessoas, e é enterrado no mesmo lugar e é jogado na terra também em cima. Então vai para o mesmo lugar. Então não adianta as pessoas às vezes ficar se apegando muito nas coisas terrenas. Como se diz, já foi falado muitas vezes, tem pessoas que se apegam demais nas coisas materiais, mas esquece das espirituais. E aquela mulher, ela só queria ser curada. Aquela mulher, ela tinha um desejo, porque 12 anos, irmãos, não é 12 dias. Todo mundo sabe que uma mulher, ela tem os ciclos delas. Deus a fez assim. E os ciclos é mês a mês. E ela ficava direto, constantemente. E muito sangue. E ali todo mundo sabe que é o sangue, é vida que Deus colocou em nós. O sangue é vida. Porque assim como Deus, Jesus, deu o sangue dele pela nossa vida, o sangue foi derramado, o sangue carmesim. É vida, e vida eterna. Ele nos deu direito. E aquela mulher estava lutando pela vida dela. E os médicos só arrancavam cada vez mais o dinheiro dela. Tanto, irmãos, que eu aposto que quando aquela mulher não tinha mais dinheiro, ela chamou o médico e falou assim: você pode me ajudar? Ele estendeu a mão e falou: mas eu não tenho mais dinheiro. Aí ele falou assim: infelizmente eu não posso te ajudar mais. Não é assim que eles fazem? Não tenho mais dinheiro, eu não posso te ajudar agora. Quando você tiver, você volta aqui. Não é assim que eles fazem? Quem chega em algum comércio, se faltar 1 centavo, 10 centavos, eles não vendem para você. Nós sabemos que eles não vendem. Mas se eles ficarem devendo nós 5 centavos, 4 centavos, eles não devolvem para nós. Eles devolvem faltando, mas não devolvem passando. Ou seja, nós podemos ausentar-se daquele valor, mas eles não podem. Está entendendo? O mundo é injusto, irmãos. Muitos são justos, mas muitos também não. Então aquela mulher, ela vinha ali sofrendo. Mas eu entendi que a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela estava sem jeito. Como que eu vou fazer para poder ser curada? Eu sei. Ela fala assim, ó. Ela fala assim: havendo padecido com muito. Não, perdão. E ouvindo falar que Jesus veio poder. Jesus aqui, ó. Ouvindo falar que Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ela veio por detrás, irmãos. Quer dizer, ela veio por debaixo, ela veio prostrada, ela veio abaixada. Porque nem a multidão podia ver ela. Aí ela estava tão constrangida, ela estava com tanto medo, ela queria ser tão curada, que ela veio por debaixo, assim, eu vou debaixo, aqui eu vou chegar, você encostar, eu já vou ser curada. E ela imaginou que na hora que ela fez assim, que ela fosse tocar, que Jesus não ia perceber. Ou seja, alguém imagina que uma irmã está passando ali, aí alguém imagina
engateando, ela vai só tocar no vestido da irmã, a irmã às vezes não vai nem perceber que a criança tocou. Só que ela não estava trocando em qualquer coisa, ela estava tocando em Cristo. Glória a Deus. Aquela vestimenta, tudo ali que estava em Cristo tinha poder, irmãos. Porque onde Cristo passa, irmãos, muda tudo. E aquela mulher chegou até ele para tocar, e a palavra fala que ela tocou na veste dele. Olha, tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo sairá, ó, você vê, voltou-se para a multidão e disse. Na hora que ela tocou, Jesus sentiu que dele saiu virtude. Aí ele perguntou assim: quem tocou nas minhas vestes? A palavra vai dizer: e disseram meus discípulos que vês que a multidão te aperta? Vês que a multidão te aperta? E dizes quem me tocou? Ou seja, os discípulos, Jesus, como alguém pode ter te tocado no meio desse tanto de gente? Como que o senhor viu que alguém te tocou? É lógico, alguém vai encostar no senhor, porque está apertando. Se está apertando, porque está apertado. É muita gente. Não é assim quando a pessoa entra em algum ônibus, quem depende às vezes, muito cheio, né? Aí você entra lá, um fica lá, passa espumando para outro canto. Assim é a multidão. E aí Jesus sentiu que tocou nele. Só que quando Jesus fez essa pergunta, quem tocou nas minhas vestes? Aí fala assim, e ela olhava em redor para ver o que isso fizera. Aí quer dizer, e ele olhava em redor, e ele olhava em redor para ver quem o fizera. Só que quando Jesus olhava em redor assim, ó, Jesus ficava olhando, quem foi? Mas ele já sabia quem era. Ele sabia que era ela. Ele só queria ver a atitude dela, o que ela ia falar. Mas só que a Bíblia vai relatar, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, aí vai dizer assim, ó, temendo e tremendo. Ou seja, ela estava temendo o Senhor, que todo mundo tem temor, e tremendo de medo. Sabe por que ela estava tremendo? Porque aquela mulher sabia que quem era enferma e que tinha aquela enfermidade, não podia andar no meio da multidão, porque poderia contaminar. E ela tinha medo. O que Jesus vai falar agora? Meu Deus, eu toquei sem a permissão dele. Ela não perguntou para ele, ela chegou tocando. Então ela ficou com medo da resposta que ele ia falar com ela. Eu creio que ela ficou com muito medo. Imagina uma pessoa sabendo que ele, poxa, eu vou tocar. O que vai acontecer? Eu creio que eu vou ser curado, mas o que o povo vai falar de mim? O julgamento, irmãos. Por isso Jesus fala, para que não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, ela ficou com medo do julgamento do povo e com o julgamento de Jesus. Só que ela não imaginava que Jesus ia responder para ela assim, olha só. Ela estava tremendo, né? E aproximou-se e prostrou-se diante dele. Aí ela já aproximou perto de Jesus e prostrou-se diante dele em reverência ao Senhor. E falou com ele assim, olha o que ela falou com ele. E disse-lhe toda a verdade. Aí quando ela falou toda a verdade, que foi ela que tinha tocado, Jesus falou com ela assim, olha só para você ver o que ele falou com ela. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Aleluia, Jesus. Para você ver que bonito. Aí ela ficou em paz. Só que tem uma parte aqui, irmãos, que eu vou ler aqui para a igreja, para a glória do Senhor. Eu tinha separado, tá? Pode estar lendo? Peraí. Vou estar lendo aqui, ó. Aí o que fala aqui? Tem uma parte que fala assim: a fé da mulher, que não incluía somente sua própria confiança no poder restaurador de Jesus, mas também sua
iniciativa oportuna com mulher impura provoca a sua cura. Então, quer dizer, ela considerava uma mulher impura. Ela considerava assim: eu não posso tocar. O que eu vou fazer? Mas eu preciso tocar. Entendeu? Ao mesmo tempo ela tinha um temor dentro dela. Mas ela tremia de medo da reação. Só que na hora que aconteceu, ela ficou muito alegre, porque Jesus falou com ela assim: a tua fé te salvou. Bate em paz. Glória a Deus. E o Senhor fala assim na palavra dele aqui, ó. Aí fala assim: esses dois milagres. Não, primeiro, depois eu volto nessa parte, amém. Só um minuto. Então o que acontece? Ela teve a fé dela. Ela creu. Ela chegou até Jesus, da maneira dela, e ela foi curada. E Jairo, vendo a situação, Jairo desesperado. Por quê? Porque a filha dele estava na casa dele, quase sendo morta. E aí Jesus parou para quê? Ele estava andando, e ela pôs a mão, foi curada. Jesus continuou andando, e Jairo continuou andando. Aí vai dizer aqui na palavra, depois dessa mulher, e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, para falar que chegou perto de Jesus. E a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais ou menos. Ou seja, ele chegou falando isso, achando que ia intimidar Jesus, que tipo assim: não, Jesus vai andar mais rápido. Não, se eu falar assim, Jesus vai lá rápido, porque, essa filha está morta. Só que Jesus nem um pouco preocupado, Jesus tranquilo, respondeu assim. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, falando com Jairo: não temas, crê somente. E o que ele tinha falado lá em cima? Que se Jesus impõe as mãos para que saia e viva. Então ele já tinha lançado a palavra profética. Jesus sabia que a vida dele não estava morta, porque ele é o dono da vida. Ele só parou naquele momento e perguntou para que aquela mulher falasse, para que ativasse mais a fé, não somente dela, mas de outras pessoas, para que as pessoas vissem que não precisava dele colocar a mão, não precisava dele falar, para as pessoas serem curadas, que bastava que tivesse fé para que eles tivessem curado, para que eles tivessem um milagre nas mãos. E aquela mulher teve. E a Bíblia vai dizer que Jairo continuou esperando. E fala assim: e não permitiu que alguém o seguisse. Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. A Bíblia está falando. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Aí vai falar que, entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aí vai dizer que todos riram dele. Todos riram dele. Ou seja, zombaram de Jesus. Porque quando Jesus falou que ela não estava morta, ele estava sendo verdadeiro, ele já nem sabia. Porque falou assim: tem vida aí. Eu sou o dono da vida. Por que eles estão rindo? Ou seja, ele tirou aquelas pessoas incrédulas de perto, e a palavra vai dizer que chamou somente aos discípulos, Pedro, Tiago e João, e apenas o pai e a mãe para lá. Então, quando ele entrou na casa, já ficou mais tranquilo, né? Nossa, Jesus entrou na minha casa. Oh meu Deus, glória a Deus. Hoje vai ter mais um milagre, porque eu já presenciei ele no caminho. Aquela mulher tocou em Jesus, e somente na veste dele ela foi curada. E agora imagina Jesus entrando para dentro do meu quarto, Jesus entrando para dentro do meu quarto, comigo, com a minha esposa, e pegando e tocando na minha filha. Glória a Deus, aleluia. E aí aquele povo, glória a Deus, aleluia, para a glória
e falando assim, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, ou seja, cume, menina, a ti te digo, levanta-te. Cume levanta-te. A ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ou seja, na hora que ele falou para ela levantar, irmãos, a menina levantou e Jesus mandou dar ela de comer depois, para dar ela de comer, para ela ficar desfortalecida, porque ela tinha vindo num sono profundo. E aquele povo creram. Imagina como que aquele povo ficou. Aquele povo que riu teve que glorificar e aplaudir o nome de Deus. Porque todos que ficou julgando e falando, não, já está morta, ficaram zombando, tiveram que ver o milagre que Deus fez dentro daquela casa. Então a palavra vai dizer, agora que é interessante, que fala assim a palavra, esses dois milagres demonstraram o poder de Jesus sobre a doença e a morte, e sua resposta à simples fé. Ou seja, a simples fé daquela mulher, na humildade dela, vindo prostrada no chão, ajoelhada, arrastando, ela foi curada. E Jairo, por obedecer, continuar seguindo e esperando com paciência, ele foi na casa dele, tocou na mulher, na filha de Jairo, e ela fez o quê? Trouxe a vida de volta. E aqui vai dizer assim: Jesus deseja aperfeiçoar a fé da mulher e a induzi-la a uma confissão pública de fé. E ele recompensa seu testemunho com a garantia de que ela poderia ir em paz para casa. Ou seja, quando ele pegou para ela e perguntou quem me tocou, não foi com a intenção de humilhar e nem de prejudicar ela. Foi com a intenção de fazer com que aumentasse mais a fé dela e que as pessoas vissem e que ela voltasse para casa com um milagre. Ou seja, ela foi curada, ela voltou em paz. Aquela aflição que ela tinha dentro dela, irmãos, acabou. Ou seja, às vezes nós ficamos aflitos, nós ficamos preocupados, é normal, mas Jesus, Ele cura, Jesus, Ele faz. Ele só quer que nós continuemos caminhando com fé, com esperança e perseverando, porque o tempo é dele, a hora é dele. Se nós formos olhar, quem chegou primeiro? Foi Jairo. Mas não é quem chega primeiro, é quem Jesus quer fazer primeiro. É a ordem dele, não é nossa. Não é porque ele chegou primeiro que ia acontecer primeiro. Jesus parou, esperou que aquilo acontecesse para edificar a fé de muitas pessoas. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Que através daquele milagre, não ia somente ali ela receber somente uma cura, mas sim, ele ia ganhar a alma dela para ele, a vida dela, a alma. Porque através daquela cura, ela ia buscar, ela vai agora, é isso que eu vou dar, é isso que eu vou caminhar, porque é o que ele fez na minha vida. Olha, somente toquei na veste, agora eu vou seguir Jesus, porque ele é o dono do caminho, aquele que fala a palavra assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, irmão, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele não somente queria curar, não, ele sabia que através daquilo ali, a alma se renderia ao pé dele, a alma se renderia a ele ganharia muitos e muitos, irmãos. É isso que está faltando hoje, as pessoas buscar mais, perseverar mais, ter mais fé, acreditar naquele que fez o céu e a terra e fez a humanidade. Então é isso que nós temos que fazer. E a palavra fala, e fala assim, eu vou ler essa parte aqui. Essas passagens relatam, aqui é de uma mulher desesperada, cuja cura foi resultado de grande e perseverante fé. Sua doença formou-lhe
cerimonialmente impura e desqualificada para misturar-se com multidões de pessoas, mas ela estava certa: se tão somente tocar na sua veste, sarareis. Ou seja, você viu o que foi falado no começo? A glória de Deus. Jesus não a repreendeu, mas adiou sua missão para ir à casa de Jairo, cuja filha estava morrendo, a fim de assegurá-la de sua cura e salvação. Mais tarde, Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo, mas aqui ele separou um tempo para ministrar a alguém que tinha fé positiva, o fato de qual persistência ter sido recompensada não sugere que a cura ou qualquer outra obra de Deus seja obtida mediante ao esforço humano, mas, pelo contrário, ilustra a necessidade de estarmos seguros sobre o que acreditamos, para não sermos detidos pelas circunstâncias ou desencorajados pelos outros. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, e tudo graças ao dom de Deus. Ou seja, se nós cremos, esse dom é de quem? De Deus. Tudo é de Deus, nada é nosso. A fé é dom de Deus, não é nosso. A palavra é de Deus, não é nossa. A cura é de Deus, não é nossa. Nós somos apenas instrumentos, irmão, nessa terra. Se nós perseverar, nós vamos ser instrumentos de Deus. Nós vamos poder falar e pela misericórdia de Deus vai acontecer. Se nós caminhar certo, nós vamos falar, vamos profetizar e vai acontecer. Por quê? Porque Ele deliberou. E quando Ele delibera, Ele promete, Ele cumpre com a palavra dEle. Porque a palavra fala assim: eu não sou homem para que minto, e nem filho do homem para que me arrependa. E passará nos céus e passará na terra, mas a minha palavra não há de passar, há de cumprir. Então Ele é verdade. Nós temos que crer. E Ele está ensinando para mim e para vocês, para nós todos. Porque para mim, muito mais, que a cada dia eu tenho que aprender mais. Porque a palavra fala que primeiro ela fala com aquele que está pregando, para depois falar para a igreja. Então eu falo que essa palavra está falando comigo e com todos, que eu tenho que aprender. Nós temos que aprender todo dia. Que se tudo podes crer, aqui ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pastor, eu vou te falar isso aqui. Tudo é possível àquele que crê. E é verdade, tudo é possível àquele que crê. Ela creu, ela confiou que ela não precisava dele pegar nela, ela somente ia tocar, ela foi curada. Jairo creu que ele ia na casa dele e ela ia ser curada. Ou seja, que somente ele iria tocar nela e ela ia sarar. Ia ter vida, não é? E assim, Éfata crê, ou seja, abra-te. Então, tudo vai se abrir a partir do momento que nós cremos. No momento certo, Deus vai liberar, ó, visão espiritual para quem não tem, né? Deus vai mostrar aquilo para cada um. Ele mostra de uma forma diferente. Vai mostrar para mim de uma forma, para o pastor, para a missionária, para o pastor São José, missionária Célia, Paulo, oh meu Deus do céu, misericórdia. Por irmão Geraldo, para a Yara e para a menininha ali, né? Isadora. Cada um vai ter um dom diferente. Cada um Deus vai fazer de uma forma. Mas somos todos o quê? Um membro. Deus é o quê? A árvore. Nós somos o quê? Parte da árvore. Então nós somos membros da igreja. Então cada um que Deus vai mostrar de uma forma, e aí acaba o quê? Cada um falando aquilo que Deus mostrou e interpreta, né? Um sonho se torna a interpretação de algo que Deus quer fazer dentro da casa do Senhor. Então, todo mundo na humildade, né? No mesmo caminho, na mesma direção, e tudo funciona certo, né? Assim como eles, ó, foram com humildade ali, se humilhando. Todas as vezes aqui na palavra vai dizer que eles o quê? Se prostraram diante de Jesus.
E é assim que nós temos que fazer, se prostrar diante do Mestre, do grandão da Galileia, amém? Essa é a palavra, é a mensagem que Deus colocou no meu coração, amém? E agora eu vou estar dando a bênção apostólica para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que pudessem colocar de pé, vou estar aqui orando aqui, está na bênção apostólica, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. Estendem as mãos para receber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos, hoje para todos sempre. Que Deus nos leve em paz, hoje e sempre. Que Deus guie os seus caminhos, repreendendo todo mal, toda seta, toda investida, abençoando você, sua casa, sua família, em tudo que vocês andarem ou fizerem, que o Senhor possa abençoar, retirando todo mal, todo perigo, toda seta, todo dado inflamado, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos vocês, em nome de Jesus. Amém?